Oi, todos me ouvem? Gilberto? Sim, Moisés, tudo certo? Tudo certo, finalmente deu é muito aplicativo de conferência diferente, e aí quando usa um, tu tem que encerrar completamente, senão ele fica ocupando a câmera em segundo plano. E aí estava dando confusão, desculpa o atraso, pô. Bom, gente, eu acho que nós podemos iniciar, então, a nossa palestra. Já estamos com 272 participantes. Então, dar boas-vindas a todos vocês. Vamos fazer uma palestra com o nosso sempre disponível Moisés. Tenho certeza que será mais uma tarde de grande relevância. Pessoal, as palestras que nós estamos elaborando, estamos montando, e essas videoconferências que temos feito também ao longo do tempo, isso se deve ao fato que ninguém está mais suportando ler tanto material. Eu estou com um sentimento, falava na nossa reunião dos prefeitos hoje pela manhã, também numa videoconferência, que não dá mais, está chegando coisa demais, então nós precisamos, assim, fazer essas reuniões, a gente resolve na hora, já mata na hora de ficar lendo muito material, ninguém está dando mais conta. Só vou passar para vocês hoje um pouco do funcionamento. A primeira coisa que eu gostaria de solicitar a todos é que vocês desliguem os microfones, tá, gente? Não acaba dando interferência aqui. Então, deixem os microfones desligados, tá? Uma coisa, quando for o caso, ligar o microfone, cuidado com celulares, televisão, essas coisas, tá? O nosso procedimento vai ser a palestra, a apresentação diretamente pelo Moisés, e no final a gente abre para os questionamentos. Só precisamos ficar atentos com o limite do nosso horário, às 16 horas, ok? Por quê? Porque às 16h15, esta mesma sala, que tem maior capacidade, ela já vai ter uma outra conferência, tá? Que é de atos de pessoal, coisa nesse sentido. Então, nós precisamos ter a sala disponível. Como é que irão funcionar os questionamentos? Vocês podem fazer a sua inscrição ali através do chat, tá? Que a Cris e a Bia da FECAM irão relacionar a ordem depois dos questionamentos. Vocês, por favor, digam o nome do município e o seu nome, para que a gente possa chamá-los depois a fazer a sua pergunta. Quem desejar fazer a pergunta por escrito, também não tem problema. Mais uma vez, a Cris e a Bia separam isso, vão mandar pelo WhatsApp, e depois eu mesmo faço pela ordem. Certo? Só para iniciar uma notícia que vinha sendo muito debatida e discutida nos grupos de contadores, de controladores internos, que foi editada ontem e publicada hoje, a portaria 103 do Tribunal de Contas do Estado, aonde prorroga o prazo de envio das informações do módulo tributário lá no Esfinge. Tá, o que nós tínhamos que mandar já no primeiro bimestre, então ela ficou para o terceiro bimestre. Então, lá no terceiro bimestre, nós vamos mandar o primeiro, o segundo e o terceiro, todo acumulado. Tá? Isso facilita bastante, porque apesar do Esfinge estar prorrogada a data de envio, como o Moisés vai nos apresentar depois, mas o problema está sendo o CIOP, né? Que o CIOP está lá bloqueando o CALC. Por quê? Porque o CIOP eu só consigo fazer as assinaturas após o envio do Esfinge. Ok? Então, a portaria foi prorrogada e nós temos que dar atenção, sim, por mais que tenha sido prorrogado, ao envio do Esfinge. Ok? Qualquer dúvida, vocês, por favor, anotem lá no chat, a gente vai resolvendo. Moisés, a palavra é tua. Tá certo, Gilberto. O nosso limite é 16 horas, é isso? 16 horas, Moisés. Tá certo. Vamos cumprir então. Deixa eu só achar um documento aqui. Alguns, mas beleza. Só um instantinho. Eu tive que reiniciar tudo, fechou um bocado de coisa aqui. É jogo rápido. Tá. Vamos do jeito que está aqui. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença.
Em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês o seguinte. Eu fui convidado ontem para fazer uma videoconferência com vocês, tá certo? Que eu imaginei um diálogo, como eu creio que nós teremos aqui ainda hoje, mas eu não me preparei para uma palestra. Eu tomei conhecimento que foi divulgada a palestra à noite. Então, palestra, no meu conceito, é algo bem diferente daquilo que nós vamos fazer aqui. Tá? É aquele padrão como quem foi, por exemplo, recentemente, lá nos eventos de final de mandato, como nós tivemos em Chapecó, em Lages, ou aqui em Florianópolis, ou Criciúma, e que, infelizmente, Blumenau e Jaraguá do Sul não foi possível fazer. Portanto, eu não vou passar transparência para vocês, eu vou comentar com vocês aqui alguns atos do Tribunal de Contas, ou que não sejam do Tribunal de Contas, que foram editados ao longo desses últimos tempos, vou comentar com vocês aqui algumas demandas que nós recebemos e até explicar um posicionamento ou não do tribunal, nosso lá da área técnica, porque o Tribunal de Contas, de fato, que é o pleno, o Tribunal de Contas, quando ele responde oficialmente por intermédio do seu pleno, ele faz isso deliberando em plenário, então são os diretores de controle que estão recebendo essas demandas e estamos discutindo entre nós e os coordenadores e passando aquilo que nos parece mais razoável diante da emergência da resposta que vocês precisam, tá certo? Mas, para começar, né, eu queria comentar com vocês o seguinte: o Tribunal de Contas está fechado desde o dia 18, tá? Que foi, se não me engano, uma quarta-feira, 18 de abril, exatamente, porque nós recebemos a notícia na segunda-feira, dia 16, que, na medida do possível, os servidores fizessem trabalho remoto. Na terça, então, já preparamos alguns que tinham condições, tinham equipamento em casa e foram. Nós temos tecnologia para isso já há um certo tempo, e principalmente agora, no início do ano, foi instalado um programa novo lá, que é um Office 365, que nós acessamos de qualquer lugar do mundo. Muito do que nós temos, né? Não 100%, mas já ajuda bastante. O que acontece? Na terça-feira, dia 17, já pouquíssima gente lá dentro. Nem me preocupei em levar tudo que eu acreditei que nós ficaríamos, pelo menos os diretores e mais algumas pessoas de chave ali para receber, atender telefone, a partir da quarta-feira, dia 18, quando na noite da terça-feira, dia 17, nós fomos comunicados em casa que o tribunal estaria fechado, tanto para o público interno como externo. Então, eu só pude voltar lá para buscar alguns notebooks para distribuir para os meus colegas, os meus subordinados, e, desde então, estou em trabalho remoto, assim como praticamente o tribunal todo. E, nesse ínterim, nós recebemos as demandas de vocês de toda a ordem. E uma das coisas que nós tivemos, assim, procuramos fazer o quanto antes, em que pese, podia ter saído um pouquinho antes, apesar de acho que não ter chegado a prejudicar, foi o nosso Perguntas e Respostas, que está disponível lá na página do Tribunal de Contas. Nós partimos da ideia de um mesmo documento que já tinha sido editado em 2008, por ocasião daquelas enchentes daquele ano que foram bem dramáticas, e nós adaptamos e atualizamos as circunstâncias, acrescentamos algumas coisas e tal, e está posto ali o documento que, pelo menos em boa parte, diminuiu bastante o volume de perguntas para nós em virtude do conteúdo que está lá, que teve boa receptividade, pelo menos foi o retorno que nós tivemos em relação a isso. E um dos passos imediatos também que nós começamos a debater lá entre o grupo de diretores foi a questão da necessidade de prorrogação de prazos. Os prazos processuais já tinham sido prorrogados ou suspensos dos processos ao Tribunal de Contas logo no início daquela semana lá do dia 16. Mas as remessas de esfinge e as demais remessas, como, por exemplo, essa aí do tributário e atos de pessoal, elas continuavam com os prazos correndo. Então, uma das demandas, e interagimos bastante, Gilberto, o pessoal do interior do Estado, em todas as regiões faziam contato com a preocupação em relação à questão do esfinge. E nós conversamos bastante
num primeiro momento, foi tranquilo em relação aos diretores de atos do pessoal, e envolvia também a questão que não, existia uma certa dúvida também, por exemplo, em relação à questão de N20, né? Só que o que é que prevaleceu nesse entendimento para que nós tivéssemos tomado aquela decisão do jeito que está, e já vou explicar para vocês o porquê que foi feito daquela forma. Foi o seguinte: a lógica da suspensão foi evitar que as pessoas tivessem que sair de casa para mandar a informação para nós. Essa foi a lógica, né? Tanto é que houve entre os colegas alguma resistência quanto aos efeitos do prazo, por exemplo, para os municípios que não completaram ainda a remessa de dados do Esfinge do 6º bimestre do ano passado. Nós, pelo menos até a semana passada, nós tínhamos 20 e poucos que estavam em atraso nesse sentido, e não haviam concluído Baixa também um pouquinho para mim, eu desligo. a prestação de contas anual de prefeitos, todo o anexo 2 do PCP, concluído pelo menos todo aquele procedimento do PCP. E, portanto, esses municípios já estavam em atraso. E prorrogar o prazo implicaria em estender um prazo que já tinha vencido e remarcá-lo, ou seja, nós descaracterizaríamos aqueles que já estavam em atraso. E nós não queríamos fazer isso. Por isso, até levou um tempo para nós entendermos a melhor solução. E a solução encontrada em relação a esses prazos foi a suspensão deles. Que a suspensão, na prática, é o que é? Vale a contagem até o momento em que ele foi suspenso e retoma a partir daquela data, quando a suspensão perde o efeito. Ou seja, para quem estava ainda com o prazo correndo, não estava vencido, no mínimo o que ele vai ter, quando a suspensão acontecer, é o restante dos dias subsequentes para a finalização do prazo de remessa dos dados. E aqueles que já estavam em atraso, o que acontece? Suspende no dia 16, permanece caracterizado o atraso, ele suspende no dia 16 de março, e ele volta a contar para efeitos do atraso a partir do retorno. Portanto, não descaracterizou o atraso, né? Se nós tivéssemos prorrogado, nós criaríamos essa figura que não era do nosso interesse. Nós precisamos cobrar e precisamos ter as informações o mais rápido possível dentro do Tribunal de Contas. Então, naquela decisão, naquela portaria, que é a portaria 93, quais os efeitos para a suspensão de prazo, né? Então, o que está suspenso? Remessa do Esfinge, suspenso os prazos nesse momento. As informações referentes IN20, portanto, que é da prestação de contas do ano passado ainda, também. As prestações de contas de recursos antecipados, isso aqui é uma... Eu sei que para os municípios talvez não tenha tanto efeito, mas tem efeito principalmente para a esfera estadual, né? que o volume de recursos é mais expressivo, que nós fizemos um acompanhamento de maior permanência. E agora vem uma coisa que é importante para vocês. As tomadas de contas especiais na esfera municipal, então, que não estão no Tribunal de Contas ainda, também tiveram seus prazos suspensos, ou seja, quem estava caminhando com a tomada de contas especial, que tinha um prazo a cumprir, o Tribunal de Contas vai considerar suspenso esse prazo enquanto ela está correndo lá no âmbito do município. Então, isso antecede a vinda da tomada de contas especial para o Tribunal de Contas. E as informações, aqueles envios de informações que era via Esfinge também, dos atos de pessoal, de admissão, aposentadoria, reforma, também estão nesse pacote. As diligências, aquelas encaminhadas por intermédio do SGTA, que é o Sistema Geral de Filhos de Auditoria, que um controle interno encaminha para vocês, e há um prazo de resposta, então esses prazos também estão suspensos, né? Porém, aí que é importante que vocês observem, que está ali, tem que ser lido com atenção, é que as informações referentes aos procedimentos licitatórios de dispensa e inexigibilidade de licitação previstos na IN 21 não
foram suspensos. Vocês precisam continuar encaminhando normalmente. Aí vocês me perguntam assim, Moisés, mas por que isso? Pelo seguinte, para que nós possamos agir de forma mais concomitante nesse momento, pessoal da DLC, porque nós estamos num momento com diversas dispensas de licitações, compras emergenciais e tal, e daqui a pouco, não necessariamente para ficar monitorando um a um, até que não se tem como mais. Algumas práticas, às vezes, um faz, o outro replica, e daqui a pouco fica aquela coisa em cadeia, viraliza, né? Usando um termo mais moderno, viraliza por aí, moderno e contemporâneo, né? Viraliza por aí. O que acontece? Nós não temos, se nós não temos conhecimento disso, nós não temos tempo hábil para reprimir ou alertar que aquela prática não é adequada e pode levar a algum problema em relação aos municípios. Né? Então, de forma que a gente possa acompanhar isso, que é o mais importante nesse momento. Tá? Em relação às outras medidas que foram tomadas pelo tribunal, eu queria alertar o seguinte: os prazos processuais, os processos. Então, por exemplo, se tinha alguém que precisava responder alguma audiência, alguma diligência no Tribunal de Contas, num primeiro momento os prazos foram suspensos em 16 de março a 31 de março, e agora, com a Portaria 86 de 2020, os prazos foram suspensos até 30 de abril. Então, quem tinha, ou quem tem, né, audiência ou algum ato processual ser praticado, que tinha um prazo certo para fazê-lo, em relação aos processos que tramitam no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, esses prazos estão suspensos até final de abril. Tá certo? Então, tudo isso para quê? Para, reitero, evitar que as pessoas se desloquem para cumprir alguma coisa que nós possamos postergar. Bem, na sequência, eu queria abordar com vocês o seguinte. Beleza, suspendemos prazos, editamos perguntas e respostas, e lá no Perguntas e Respostas nós já abordamos um tema que vinha gerando preocupação, que é o seguinte. Os efeitos, a questão da decretação, já entrando assim, já contextualizando e envolvendo mais de um tema. A decretação de estado de calamidade pública. A decretação feita pela Alesc, o eventual decreto que venha a ser feito por município, se há necessidade de uma coisa, ou se basta da Assembleia Legislativa, ou se o município também precisa, e os efeitos de uma coisa e de outra. E aí, nisso vem uma série de coisas que estão amarradas ou correlacionadas, como, por exemplo, a medida cautelar, uma liminar deferida na medida cautelar 6.357 do Supremo Tribunal Federal, que daí a gente já vai conversar um pouquinho. Bem, primeira coisa. O Decreto Legislativo 18.332 de 2020, editado pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ele gera efeitos não só para a esfera estadual, como também para a esfera municipal. E para a esfera municipal, em que sentido? Né? Quais são os efeitos dele para a esfera municipal, em que pese ter sido editado pela Assembleia Legislativa Estadual, ou seja, Legislativo Estadual Catarinense, para fins de aplicação do artigo 65 da Lei Complementar 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá certo? Então, é o seguinte, por quê? Lá no artigo 65, ele suspende os efeitos de alguns limites, de algumas imposições de limites e vedações na hipótese de decretação de calamidade pública na esfera federal pela União e para estados e municípios pela Assembleia Legislativa. Portanto, a Assembleia Legislativa já o fez lá, se eu não me engano, foi no próprio dia 16 de março. Então, esse decreto 18.332, ele está valendo. E
tem reflexo para os municípios, principalmente quando nós fizemos, ao final do ano, a análise das contas anuais de governo. E aí, eu quero salientar para vocês o seguinte, mas o que é, Moisés, que vai impactar na nossa vida? Qual é o impacto nesse momento, na prática? O que isso implica? Implica no seguinte, é só um momentinho de eu abrir aqui o arquivo que eu tive que fechar. Aqui, perguntas e respostas, vamos lá, que aí tem 3 alguma coisa. Só para relembrar aqui, porque às vezes a memória me trai. Aqui, item 3.1. Então é o seguinte, com a edição desse decreto, tá certo? O que acontece? Enquanto durar os efeitos da calamidade, e a Assembleia já declarou essa situação até 31 de dezembro desse ano, portanto, até o final do ano, fica valendo os efeitos desse decreto. Então, os municípios, o que diz o primeiro efeito? Os municípios estão dispensados do atingimento dos resultados fiscais fixados pelas leis de diretrizes orçamentárias. O que é? A lei de diretrizes orçamentárias ela estabelece uma tal de meta fiscal, né? Mas vamos correr aqui na prática. A meta fiscal ela é mais aplicável para Estado e município, que tem endividamento alto e que precisa alcançar uma meta mínima para amortizar os juros do endividamento oneroso. No caso dos municípios catarinenses, na prática isso não tem efeito nenhum, ou mínimo, porque os municípios, a maioria, tem endividamento zero e o valor de juros que paga é muito baixo. Na prática, o que isso significa? É que o déficit orçamentário ele terá que ser relevado de forma muito mais ampla do que em relação aos outros anos. Esse é o primeiro aspecto, certo? Moisés, então eu posso extrapolar, eu posso chegar com um déficit orçamentário significativo lá, que em virtude do artigo 60, da aplicação do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, então eu estou tranquilo, estou livre? Não. Não é assim, não pode gastar de qualquer jeito. Então, terá que justificar, então, caso aconteça um déficit orçamentário, e esse déficit orçamentário levar ao risco, né, de uma possível rejeição de contas, não quer dizer que está livre para fazer isso. Mas, caso aconteça, ele terá que ser justificado com gastos feitos além do que estava previsto para atender à situação atual, que é essa de atendimento a essa situação da pandemia do corona. Tá certo? Então, e aí, o que é importante que nós vimos que seja claramente feito, dentro do possível, no âmbito do município? Primeiro, que o município decrete também, na sua esfera, ou um decreto de emergência, ou um decreto de calamidade pública, caso ele tenha que fazer despesas nessas condições que possam levar ao risco do desequilíbrio orçamentário, para indicar, por exemplo, na nota de empenho, fazer referência àquela despesa. Né? Sei lá, teve que comprar respirador, teve que repassar recursos para o consórcio, para que o consórcio municipal de saúde compre equipamentos ou repasse isso para alguma instituição hospitalar que atende os municípios, tá? Como está acontecendo na região da Mures, que estão fazendo um convênio para repassar para o município de Lages, para aquela equipe, o hospital, para atender a região, certo? Então, que isso fique evidenciado, que nós possamos, e que o que é importante vocês cuidarem, é que fique evidenciado na prestação de contas que aquele excedente que foi feito e que possa ter levado ao desequilíbrio orçamentário ao final desse ano, que ele foi feito em decorrência de uma necessidade para atender o que justificou a decretação do estado de calamidade pública ou de emergência. Aí você diz assim, Moisés, mas eu preciso ter caso aqui de Covid, aqui, de gente positivada aqui no meu município. Não, não é o caso. Tá? O que é que vocês precisam
ter esse cuidado, porque assim, vocês estão recebendo recurso que está vindo da União, já há toda uma movimentação no sentido de se ter que aparelhar os municípios ou as instituições que dão suporte de saúde aos municípios para se preparar para fazer frente ao que está por vir. Pelo menos são as orientações que vêm do Ministério de Saúde, orientações que vêm da Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, todos estão empenhados nesse sentido. Então, é possível, e tomara que assim aconteça, né, que vocês tenham um mínimo de ocorrências. Agora, o movimento é no sentido, né, e desde que se justifique, fique evidenciada essa necessidade, seguindo as orientações dessas autoridades de saúde que nós estamos conversando, que vocês realizem essas despesas e estão todos fazendo isso com uma certa urgência, né? Então, qual é a importância desse decreto na esfera municipal? É porque você, diríamos assim, completa na esfera municipal, cria aquele arcabouço jurídico para dizer, não, eu reconheço que no âmbito do município nós temos a necessidade de fazer despesas urgentes para ou fazer frente, ou nos prepararmos para fazer frente a essa situação, e por isso eu tenho que trabalhar com dispensa de licitação, fazer compra emergencial, fazer e principalmente nesse momento em que a briga está a extrema dificuldade para se conseguir os equipamentos de segurança, já esqueci até o nome, EPI, né? Equipamentos pessoais de... esqueci, máscara, essa parafernália toda. A gente ouve tanta coisa, ouve isso o dia todo, que no final cansa, daí fica esquecendo. Mas beleza, vocês sabem do que eu estou falando. De ter isso preparado para fazer frente, então, e atender essas pessoas. Então, portanto, é o seguinte, é importante que o município faça, nessa circunstância, esse decreto na esfera municipal para dar respaldo jurídico aos atos de gestão que o município vai praticar. Para fins de aplicação do 65 da LRF, já está valendo. Agora, para dar suporte, por exemplo, está vencendo um contrato com algum fornecedor ou algum prestador de serviço que eu preciso renovar, mas eu não tenho como fazer porque está todo mundo, meu pessoal está em casa em isolamento, eu não tenho como fazer o processo licitatório. Justifica com base nesse decreto, que você reconhece que está acontecendo e vai praticar o ato com base nisso, né? Então, aí me questionaram o município, Moisés, mas lá no âmbito do Ministério da Saúde, nós temos a informação que eles só vão reconhecer o decreto de calamidade pública se nós tivermos um caso no município. Tá, mas isso é para fins de reconhecimento pelo Ministério da Saúde para te mandar mais algum recurso adicional. Isso é para fins de reconhecimento pelo Ministério. Mas, para fins de justificar o seu ato na esfera do município, você precisa dizer, eu estou nessa condição. Compreendem? Então, é importante que, se entenderem que é necessário que esse ato seja praticado para dar respaldo jurídico a tudo aquilo que for feito, justificando em relação a estado de calamidade pública na esfera municipal, tá certo? Mas outros efeitos dessa decretação para os municípios. Então, além de não ter que atender a meta fiscal, seria o seguinte: suspendem a contagem de prazo para a recondução ao limite máximo de despesas com pessoal previsto no artigo 20 da Lei Complementar 101, ou seja, e mais um detalhe, suspende as sanções previstas aos municípios que já... Então, para quem eventualmente já tinha extrapolado o teto, por exemplo, no âmbito do executivo, que é quem na esfera municipal extrapola. Se já tinham extrapolado antes, então suspende os efeitos, o prazo para recondução. É o mesmo efeito que nós temos lá para a nossa situação de processo. Então, estava fora do prazo, não é que ele
desconfigura estar acima, mas ele tinha um prazo para reconduzir, que é aquela velha história, 2 quadrimestres, quando o PIB é menor que 1%, duplica, então é 2 quadrimestres, beleza. Nesse caso, ele estava na contagem de prazo de recondução, suspendeu aqui. Quando é que vai voltar? Quando terminar, a partir de 31 de dezembro, é que continua a contar esse prazo de 31 de dezembro. Ficou bem longe, não sei nem se a câmera pegou, mas que volta a contar o prazo para recondução. Um outro detalhe, além de suspender o prazo, suspende os efeitos. Então, quem estava com vedação conosco, que estava negativado, inclusive nós tem que voltar a conversar com o nosso pessoal de informática lá para ver se tem alguém nessa condição que está negativado, que nós tínhamos que acertar as certidões, é o seguinte, a certidão vai ficar positiva com efeito negativo, ou seja, nós vamos apontar o que está fora, mas vamos justificar os efeitos, ou seja, que estaria se aplicando o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma que quem está com esse impedimento, está com a despesa acima do limite, sem ter cumprido com o prazo de recondução, fica com esse efeito, com as vedações suspensas, ou seja, descaracteriza as vedações. No caso, tiver que receber recurso de convênio, se é que vai ser possível fazer ainda esse ano, ou eventualmente celebrar a operação de crédito, vai estar ok, tá certo? E aqueles que vierem a descumprir ao longo do ano, é o mesmo efeito. Então, isso vale tanto para aquele que já tinha descumprido, como aqueles que vierem a descumprir ao longo do ano. Além disso, aí tem outra aqui que para município isso não se aplica, a gente coloca por questão didática e por dizer que está na lei, que é a questão de extrapolar o limite máximo da dívida consolidada, e que os municípios catarinenses, a maioria, tem no cálculo da dívida consolidada, o valor da dívida fica negativo. Então, já na esfera lá dos eventos de condutas vedadas, eu já vinha destacando isso. A possibilidade é nula de algum município catarinense ultrapassar esse limite da dívida consolidada. Um detalhe, só queria lembrar o que eu disse aqui. Eu então destaco aqui que essa possibilidade de se extrapolar, por exemplo, de descumprir a meta fiscal, que seria a meta fiscal na esfera municipal, ela praticamente se restringe a cumprir o equilíbrio orçamentário, que em que pese o artigo 65 ele desobrigar o cumprimento da meta, né? Mas isso não autoriza abuso, que é o que vinha dizendo no começo. Então, é importante que nos atos, nas despesas que forem feitas lá, a exemplo de como acontece em outros anos, ou seja, o pessoal que está, principalmente contabilidade, controle interno, que é mais experiente, que tenha vivido essa experiência de viver estado de emergência na esfera municipal, quando, por exemplo, na análise de contas de prefeitos, que há justificativa que a despesa foi feita em virtude de um vendaval, em virtude de uma enchente, pedindo que aquilo seja considerado e relevado, o que nós pedimos? O decreto municipal e que seja identificado nos empenhos que aquela despesa está sendo realizada sob a égide daquele decreto. Então, justificando isso, né, que foi praticada com base naquele decreto, justificando a urgência e a emergência, e, no caso, para fins de análise de contas de prefeito, o fato da despesa ter extrapolado, né, da despesa total do município ter extrapolado as receitas, gerando um déficit orçamentário expressivo ou não. Ou seja, não pode abusar, né? Nós também temos que ficar atentos, não podemos deixar que corra solto. Bem, creio que, quanto ao efeito do decreto legislativo, eu já falei, os efeitos para a Lei de Responsabilidade Fiscal, o efeito prático disso, e da importância de vocês avaliarem a necessidade do município editar um decreto de calamidade pública também. Nesse ínterim, acho que foi essa semana, saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma liminar, suspendendo os efeitos de alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal,
que é a medida cautelar 6.357, quem concedeu a liminar foi o ministro Alexandre de Moraes, e que ela diz o seguinte: o efeito aqui concede a medida cautelar, está sujeito ao ad referendo do pleno, mas ele aplicou o seguinte: com base, concedendo interpretação conforme a Constituição, os artigos 14, 16 e 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 114, daí já é a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Mas ele diz o seguinte: a medida cautelar se aplica a todos os entes federativos que, nos termos constitucionais, então, a todos os entes, aos estados e aos municípios, aproveitam os efeitos dessa medida. Então, ressalto que a presente medida se aplica a todos os entes federativos que, nos termos constitucionais e legais, tenham decretado estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Ou seja, se quiserem aproveitar os efeitos dessa medida cautelar, precisam decretar calamidade pública na esfera municipal. Então, aqui para cá, não basta a decretação pela Assembleia Legislativa, porque a liminar diz que se aplica a todos os entes que tenham decretado estado de calamidade pública. O município é um ente apartado do Estado. Então, para fins do artigo 65 da LRF, o decreto da Assembleia está valendo. Para fins de aproveitar os efeitos dessa medida cautelar 6.357, o município precisa decretar também calamidade pública, pelo menos é a nossa interpretação até agora. E qual é o efeito prático disso? Rafael, Davi, eu não esqueci de comentar ainda não, eu só não cheguei lá ainda. Tá? Na questão meu Deus, colocou ali agora. Os créditos extraordinários, eu não esqueci ainda não. Tá? Deixa eu só voltar lá, eu vou ter que só correr aqui o olho na LRF, só para me lembrar. O 14, mas eles tratam basicamente do seguinte: tá? A criação de despesa obrigatória de caráter continuado, que há a previsão, ou melhor, ampliação das ações de governo em que precisa demonstrar qualquer ampliação da despesa que vai ser feita ao longo do ano, isso quando a elaboração do orçamento, em alguma ação pública, você precisa evidenciar, por exemplo, que o aumento da despesa em alguma ação específica ela está sustentada no crescimento da receita ou com diminuição de outra despesa. Ou ainda, um dos artigos que trata sobre a questão de concessão de benefícios fiscais. E aí eu entendo que é o seguinte, que quando se concede algum benefício fiscal de alguma ordem, é preciso se demonstrar que haverá compensação por outra receita ou compensado com uma diminuição de despesa. Isso para a gente simplificar a explicação, para não estender muito. E aí vem o que pode, né, o que, no meu entender, é o que vai assegurar, dar tranquilidade ao prefeito, que, por exemplo, esteja considerando a hipótese de encaminhar uma lei para a Câmara lá, ou se ele puder alterar por decreto, o prazo para recolhimento de tributos no seu município. Porque já me questionaram, Moisés, será que se nós prorrogarmos o prazo sem exigirmos a cobrança de juros, eu não vou estar implicando numa renúncia de receita? Existe uma questão do momento da oportunidade de receber receita. Há, de fato, um benefício. No entanto, né, em benefício, ainda que não exista renúncia de valor, né, existe uma renúncia quanto você posterga o momento em que vai ter aquele recurso à disposição, ou pelo menos desejaria ter. Né? E o que acontece? Como essa medida ela suspende os efeitos daquelas exigências da LRF, ela, no nosso entender, ela dá guarida a esses prefeitos que, por exemplo, que têm essa necessidade ou que entendem que há conveniência de se fazer essa prorrogação de prazo de recolhimento de tributos da esfera municipal. Tá? Então, para isso, é importante que seja decretada a calamidade pública conforme o dispositivo da medida cautelar.
Tal. E aí vem mais algumas coisas. Então, eu vou voltar agora lá para os nossos perguntas e respostas, antes que eu esqueça, para tratar da matéria ali que o Rafael Correia me instigou, que é lá, que é o seguinte. Houve um questionamento junto ao Tribunal de Contas, eu acho que foi por uma empresa de informática, e eu não sei quem respondeu. Com certeza não fui eu. Que disse o seguinte, fez alguma pergunta sobre créditos extraordinários e, segundo o que foi passado aqui, seria a resposta do suporte dos fins. Está aqui. Não é gente que está preparada para responder isso. Mas foi dito o seguinte, que créditos extraordinários representam um grupo de despesa imprevista. Horrível essa resposta. Quando da elaboração do orçamento anual, portanto, são créditos necessariamente novos, inexistentes na LOA. Isso sim, são créditos sempre... Não necessariamente são novos, não tem nada a ver. Isso aqui que são novos quando é crédito especial. O crédito adicional, o adicional extraordinário não necessariamente quer dizer que é uma despesa nova. Bem, o seguinte, honestamente, desconsiderem essa resposta aqui, porque ela não tem nada a ver com nada. Tá? É o seguinte, no item 3.3, ali do Perguntas e Respostas, fui eu que escrevi. O item 3.1, 3.2, 3.3 é da minha lábia. Se tiver defeito, pode reclamar para mim. Tá? É o seguinte, primeiro, crédito extraordinário, está aqui as condições. A Constituição Federal que estabelece em que condições que podem ser abertos os créditos extraordinários. Tá certo? Despesas imprevisíveis e urgentes, como o caso decorrente de guerra, comoção ou calamidade pública. No caso, nós estamos vivendo uma situação de calamidade pública. Que aí fala ali observado o artigo 62. O artigo 62 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que ele versa sobre em que condições pode ser editada medida provisória. Tá? Se eu não me engano, é isso. Mas, voltando lá. Então, primeiro, abertura de créditos extraordinários, ele não necessariamente, o crédito extraordinário, ele só pode ser aberto para uma despesa completamente nova, que não estava previsto lá no orçamento. Vamos supor, você já tinha dotação para comprar equipamento de proteção individual, EPI, acertei agora. Beleza, mas vocês vão ter que comprar muito mais do que estava previsto no orçamento esse ano. Aí eu pergunto, a despesa é nova? Não, a despesa já estava lá. O que vai ser, o que é novo é o volume. E aí, em virtude disso, é possível que vocês tenham a necessidade de abrir créditos extraordinários. Qual é a diferença dele, entre outras coisas? Não precisa indicar a fonte do recurso quando se abre. É o que está dito na lei 4.320 de 1964. Tá certo? Quando você faz qualquer outra abertura de crédito, você precisa indicar de onde vai sair o recurso para pagar aquela despesa. No crédito extraordinário, não. Isso quando você autoriza a abertura, certo? Do crédito extraordinário. Tá? Até quando você vai fazer o remanejamento, é possível que você tenha, muito provavelmente, que indicar qual é a fonte que vai custear aquilo. Muito provavelmente vão indicar ordinária, se não tiver outra para indicar. Não é que ele vai ficar totalmente aberto, mas não precisa, na justificativa legislativa, que via de regra é medida provisória, que é o que está dito no âmbito da União, que é o que está lá no artigo 62, artigo 62, parágrafo 1, a linha D, lá da Constituição Federal, que diz que crédito extraordinário se abre com medida provisória. Tá? Então, o modelo constitucional é esse, é com medida provisória. Tá? Aí, ele pode e deve ser aberto para atender essas despesas. Então, funciona como um coringa. Você abre e joga e vai suplementando dotação aonde for necessário. Mas vamos perguntar assim, Moisés, mas medida provisória, mas o município não pode editar medida provisória? O município pode editar medida provisória, sim. O Supremo Tribunal Federal, eu já pesquisei, ele reconhece que sim, inclusive o Estado de Santa Catarina, por exemplo, não quer dizer que o Estado faz, que o município pode, mas apenas para citar.
eu vi os julgados do Supremo. O Estado de Santa Catarina tem a medida provisória na esfera estadual regulamentada há muito tempo. O Supremo reconheceu como plenamente regular, que é perfeito, porque é um modelo constitucional, é simétrico. Então, portanto, se ele é simétrico, ele é aplicável a qualquer ente. Mas aí, onde é que reside o problema? Então, o Estado de Santa Catarina já tem medida provisória. Agora, vai para a esfera municipal, assim, Moisés, então o prefeito vai emitir, vai emitir uma medida provisória para justificar, então, a abertura do crédito adicional. Aí eu vou dizer assim, depende. É porque o Supremo reconhece que a medida provisória pode ser editada na esfera municipal desde que a lei orgânica regulamente isso. E aí o que acontece? Pelo que eu tive dando uma olhada, eu pesquisei alguns municípios, tem alguns municípios que prevêem na sua lei orgânica o crédito extraordinário, mas condicionam a emissão a abertura do crédito extraordinário à prévia aprovação legislativa. Ou seja, se o Supremo autoriza que se use a medida provisória na esfera municipal e o município não regulamentou a medida provisória ainda, né? Ou alguns até têm a medida provisória, mas na lei orgânica tem a medida provisória, mas prevê que o crédito extraordinário precisa ser aberto por lei, tem que obedecer à lei orgânica, ela é a Constituição do município. Se ela é confusa ou foi infeliz na redação, o problema não é nosso. Tá certo? Então, quero dizer para vocês o seguinte: tenham muita atenção em relação à legislação municipal quando forem abrir, se forem abrir créditos extraordinários, que é um verdadeiro coringa para facilitar a suplementação de dotações orçamentárias em despesas ou completamente novas ou já existentes, mas que se precisa aumentar a dotação. Mas nós não podemos descumprir a lei orgânica. Tá certo? E aí é caso a caso. Aí eu não vou ter como responder esse ou aquele outro, tá certo? Então, observem todos os requisitos dos créditos extraordinários, mas não deixem de observar as leis orgânicas municipais. Que pode usar medida provisória? Pode, desde que esteja devidamente regulamentado na esfera municipal. Está respondido, Rafael? Só mandou aqui para mim aí. Isso aqui foi. Eu tenho mais alguns questionamentos que me foram feitos. A Angelita de Conto, lá de Chapecó, me mandou um questionamento que foi o seguinte, que pode servir para vocês. Ela me questionou sobre aquele dispositivo lá da lei eleitoral que prevê, e aí começam as confusões, gente, porque é norma para tudo quanto é lado. Aí uma uma prevê exceção, a outra não prevê, e aí vira aquela confusão danada. Que é o seguinte: a lei eleitoral, a 9504, artigo 73, lá em seus diversos incisos e parágrafos, tem um dispositivo que prevê aquela impossibilidade de ter aumento de pessoal em virtude de ato praticado nos últimos 180 dias. Certo? Então, olha só. Os limites da lei de responsabilidade fiscal, nesse momento, o limite de pessoal, ele foi suspenso os efeitos tanto do prazo de recondução como as sanções. Então, se nesse momento alguém tiver que, por alguma razão, contratar mais gente, eu tenho uma despesa de pessoal num volume maior, se é que vai conseguir pagar isso, né? A rigor, a LRF não seria impedimento, certo? Mas o que acontece? Para os últimos 180 dias do mandato, a lei eleitoral veda o aumento de... perdão, a lei eleitoral não, a lei de responsabilidade fiscal lá no artigo LRF também. Ela lá no artigo, deixa eu pegar aqui, acho que é 20 ou 21, ela veda o aumento de despesa por que medida provisória? Quem me perguntou porque medida provisória está na Constituição, querido. É por isso, tá? Tá certo? Já volto ali na questão. Vamos fazer o seguinte: quando eu estou terminando, daqui a pouquinho a gente vai para a pergunta. Tá legal? Medida provisória é porque está na Constituição. Se todos usassem um modelo simétrico constitucional, que é o que deveria ser, tá certo?
a medida provisória é aberta por medida provisória. O problema é que a maioria, se não todos os municípios, a maioria não, tem alguns aí que tem a medida provisória prevista na sua lei orgânica. Mas quando eles tratam lá como se abre um crédito extraordinário, ele prevê que tem que ser por prévia autorização legislativa. Pode pegar, por exemplo, Jaraguá do Sul, pode olhar lá. Pode olhar, Jaraguá do Sul tem a medida provisória, mas para abrir crédito extraordinário, ele exige a aprovação de lei pelo legislativo. Aí vocês querem que eu diga para vocês, descumpre? Não pode? Compreende? Não fui eu que fiz a lei orgânica. Ela é a Constituição do município. Tá certo? É isso. Então, a Constituição Federal, artigo 62, eu posso estar lá no Perguntas e Respostas, a fundamentação todinha. Fui eu que escrevi. Tá? Mas vamos lá. É aqui no 20 alguma coisa. Deixa eu só olhar rapidinho aqui. Gente, desculpa, eu não consegui preparar para ter na sequência, fazer bonitinha a apresentação. Aqui, ó. Artigo 21, parágrafo único. É nulo de pleno direito o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20, que é uma que nós tratamos lá, inclusive fui eu que tratei disso, lá na palestra sobre condutas vedadas. Certo? O que acontece? O artigo 65, ele não levanta, a exceção do artigo 65, ele não levanta, ele não suspende os efeitos do artigo 21. Então, ainda que aqueles efeitos do descumprimento do limite, que a suspensão do prazo de recondução estejam vigentes por força do artigo 65, mas o aumento de despesa decorrente de ato praticado nos últimos 180 dias de mandato continua vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas agora, o que pode acontecer? Do mesmo jeito, é o que pode, nós temos que monitorar se vai acontecer. Do mesmo jeito que saiu essa liminar aqui lá do Supremo para suspender os efeitos dos artigos 14, 16, 17 e 24, ele deveria ter incluído também do 21. Certo? Não incluiu. Então, se alguém tiver que fazer mais despesa com o pessoal no segundo semestre, vamos torcer, né, e que para nós implique num aumento do percentual de despesa, que é dessa forma que o tribunal analisa, que isso fique decorrente que é por ato praticado antes dos 180 dias, senão vai estar valendo a regra da LRF. Seja confusão à vista, né? Muito debate. Pelo menos é o que está colocado ali. E ainda mais um detalhe que interessa mais aos contadores, para depois a gente abrir, eu devo ter esquecido um bocado de coisa, mas vamos tratar disso. O Dreone me questionou hoje de manhã, o Dreone Mendes, lá de Luzerna, sobre os recursos da compensação de perda de FPM que a União deve repassar para os municípios em breve, sobre se aquilo seria FPM ou não, qual seria a classificação contábil adequada. Honestamente, não é FPM aquilo, não é FPM, porque, inclusive, a lei que instituiu aquela receita não é a mesma lei do FPM. A rúbrica na qual, por exemplo, a União vai empenhar aquele recurso para passar para vocês, vai ter uma classificação orçamentária completamente diferente de FPM. Né? Ela é para compensar os efeitos da perda dor, mas ela não é o FPM. Né? Mas, nesse sentido, nós acreditávamos que a STN deveria emitir alguma nota técnica, alguma orientação sobre contabilização, e como ele é mais bem relacionado na STN do que eu, ele disse que a nota técnica orientando a contabilização já está sendo providenciada. É possível até que o screening, talvez até uma outra rúbrica de receita para classificar aquela receita. Dito isto, é o que eu tinha notado de mais urgente. Agora sim, eu quero abrir para vocês, eu falei 1 hora quase, falei 50 minutos aqui, eu devo ter pulado muita coisa, porque, como eu disse para vocês, não me preparei para dar uma palestra, me preparei para conversar com vocês aqui, foi isso que tinham me pedido, e, nesse sentido, eu estou à disposição, né, de vocês aí, quiserem perguntar pelo chat, aqui, vamos lá, deixa eu ver, tem tanta pergunta aqui, eu não sei, nós vamos ter que começar de novo, eu não tenho como passar uma por uma, deixa eu ver, dar uma olhada bem, não está tão grande, vou dar uma olhada aqui.
Moisés, eu anotei algumas coisas aqui. Se tu quiseres, eu posso já dar uma resumida. Ajuda aí. Tá. A primeira coisa é o seguinte: a questão do déficit, né, muito bem, ele pode ser provocado, então, pelo aumento de despesa. Sim. Né? Mas tem questão, e daí isso nós conseguiríamos até depois justificar, conforme tu mesmo disseste, com as despesas, né, e que podemos até fazer menção lá ao decreto de emergência. Sim. Muito bem. E a queda na receita? O Estado, por exemplo, já tem o secretário Paulo Eli já anunciou que ele prevê uma queda de ICMS de 50%. 50% do Estado, 50% dos municípios também cai. Entendeu? O ISS é uma coisa desesperadora. Né? Então, nós temos a figura da questão da queda da receita. Certo. Ok? Certo. Como é que entende da mesma maneira? Sim, claro, é natural, porque, olha só, vai ter a queda da receita. O que a gente não pode ter, por exemplo, é uma despesa muito maior do que a no anterior e que ela não esteja justificada pela situação de calamidade pública, certo? Agora, quando as minhas despesas mantêm um padrão e o meu excesso está justificado pela calamidade pública e o problema fica evidenciado em virtude da queda de receita, isso aí vai ser uma coisa, vamos dizer assim, que vai ficar bastante evidente lá e vai ser natural. Nós vamos ter que enfrentar isso, né? Nós não temos como, né? Então, nesse caso, se justifica plenamente. Tá. Limitação de empenho. Não vai cumprir meta bimestral de arrecadação, limitação de empenho. Dispensada? Dispensada. Dispensada, né? Dispensada. Tá. Dispensada, que eu acho que até entra naquela questão não, porque com aqueles efeitos de 65, dispensada. Sim. Tá? 65. Tá. Mas essa questão do crédito extraordinário, eu quero insistir nela. O artigo 44 da 4320, né, ele dá o norte, né, que é aberto por decreto do Poder Executivo. Não, mas Gilberto, Lei 4.320 é de 1964. Constituição Federal é de 88. Tá certo? Ela diz o seguinte, e nós temos que seguir pelo modelo simétrico. O decreto extraordinário, ele deveria ser aberto por medida provisória. Está lá, artigo 62 da LRF, da Constituição Federal, e está lá no Perguntas e Respostas. Pelo modelo da União, é por medida provisória, edita a medida provisória, depois edita decreto. Tá certo? O que acontece? Tem muito município que não adaptou. Portanto, o que eu queria dizer é o seguinte: com a edição da Constituição de 88, aquele modelo legislativo da 4.320, ele foi para o espaço. Tá certo? Porque é lei mais nova e hierarquicamente superior. O modelo da 4.320 colide com o da Constituição Federal. Tá certo? Se o tribunal, eventualmente, historicamente, segue esse caminho, tá certo? Eu até respeito lá o entendimento do Tribunal de Contas, mais um modelo constitucional de medida provisória. Agora, o que acontece? Como eu fui olhar, até tive esse cuidado para colocar no Perguntas e Respostas, como é que o município deve proceder. O que acontece? Reitero, tem município que tem medida provisória prevista. Então, primeira coisa, para aplicar medida provisória, o município tem que ter ela prevista na lei orgânica. Se não tem, esquece. Tá certo? Ele não consegue editar medida provisória. Outra, tem município que tem medida provisória, mas lá na lei orgânica diz que o prefeito precisa de prévia autorização legislativa. O prefeito quer abrir por decreto, fica à vontade. Se depois o Ministério Público impombar, o problema é com ele. Tá certo? Porque a lei orgânica é a Constituição do município. É isso. Não, a questão da lei orgânica eu não discuto. A questão da lei orgânica eu não discuto. Se ela tiver uma previsão lá que ela precisa de autorização legislativa para crédito extraordinário, eu não discuto. Né? É que o artigo 62 da Constituição, ele fala em presidente da República, né? Sim, mas ele fala o seguinte, quer ver?
O artigo 167, parágrafo 3º, diz o seguinte: a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna, calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Aí, se tu for lá no artigo 62, parágrafo 1, a linha D, ele diz o seguinte, que no âmbito da União, que ele vai dizer que as condições em que a União, que o presidente da República pode editar medida provisória, tá? Ele assim, que no caso, que aqueles que ele se refere à legislação do âmbito de leis orçamentárias, ele fala, no âmbito da União, que é vedado a abertura de medida provisória para legislar sobre, se não me engano, direito financeiro ou a parte orçamentária, com exceção da abertura de crédito extraordinário. Essa é a leitura. Podes pegar os melhores livros de doutrina, tá certo? Os melhores livros de doutrina do Banco de Direito Financeiro é unanimidade. Crédito extraordinário se abre por medida provisória. Pode olhar no manual da STM, inclusive. Tá? Então, primeiro é medida provisória e depois o decreto. Agora, nós não vamos forçar todos os municípios, nesse momento, a alterar os seus lei orgânica e nem mudar a prática. Está entendendo? Esse é o caminho. Eu não posso dizer diferente disso nesse momento. Eu não posso dizer que é de outro jeito se a Constituição Federal diz que é desse jeito. Agora, se no âmbito dos municípios vocês têm uma legislação diferente que autoriza a abertura por decreto, é por decreto. E segue a vida. Vou orientar por decreto, então. Porque não adianta, Moisés. Se a lei orgânica da guarida, manda bala. Manda bala, é isso que eu estou querendo dizer. Tu entendeu como é que é? Porque eu expliquei como é que faz. Se lá está diferente, nós não vamos também. Não é o momento de questionar isso, mas só que eu não posso dizer que é de outro jeito. Porque assim, Moisés, o que acontece? Veja só. Tá. Hoje, não está faltando dotação lá no município. Claro que não. Nós estamos iniciando abril. Só que é o que eu conversava com os prefeitos hoje pela manhã. E se agora, daqui a pouco, nós vamos ter um problema muito sério na saúde por falta de dotação. Uhum. Entendeu? E essa falta de dotação, daqui a pouco eu não tenho mais nem como remanejar o orçamento. Hoje está claro aí na União e no Estado um fechamento com déficit. E provavelmente nós, municípios, iremos fechar com déficit também. O crédito extraordinário, as despesas no crédito extraordinário iriam ajudar significativamente. Por quê? Porque ali, se eu canalizar as minhas despesas para o crédito extraordinário, ali eu vou conseguir mensurar o valor da minha despesa direta com o combate à pandemia. Entendeu? Agora, e vejo isso com muita facilidade no decreto. Agora, a partir do momento que eu passo para a medida provisória, que não vi até agora no município, entendeu? Nós vamos criar uma outra barreira de atendimento e que, de repente, não vai dar tempo. Tá? Não, tu podes olhar no Perguntas e Respostas, não foi condicionado à edição de medida provisória. Agora, está dito lá qual é o modelo constitucional. Eu não posso fugir do modelo constitucional. Mas o que está dito lá é que deve ser observado o que diz cada lei orgânica. Tem lei orgânica que está dito que o prefeito precisa mandar um projeto de lei para a Câmara. Podes olhar, por exemplo, de Jaraguá do Sul. Sim. Abre o decreto Não, essa não dá. Essa está na lei orgânica do município. Isso não tem o que fazer. Então, o que está dito é o seguinte, observa a lei orgânica. O modelo constitucional é esse. Agora, se a lei orgânica é diferente, por hora segue o que está lá. Pronto. Tá. Muita coisa está chegando agora, mudando de assunto, a questão da calamidade e da emergência. Está aí no chat. Muita coisa mesmo. Tá? Por exemplo, chegou aqui que para abrir o decreto de calamidade, eu preciso ter um prejuízo econômico que ultrapasse 8,33 da receita corrente líquida. Mas quem é que exige isso? Não. Quem é que está fazendo Talvez a gente abra aqui para o Maurício fazer o questionamento direto. Ou alguém que está falando sobre o decreto de emergência e calamidade. Por favor, com a palavra. O Walter Ney também está falando.
Instrução normativa de quem? Observe a Instrução Normativa 1 de 24 de agosto. Tá, mas a instrução normativa de quem? Maurício, não queres entrar no... liberar o teu microfone para passar para as discussões diretamente? Está sem microfone. IN, matéria, não sei o quê. Deixa eu botar no navegador aqui para ver se eu consigo ver o que é. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aqui quem fala é Evander, Prefeitura de Otacílio Costa. Primeiramente, quero agradecer aí a explicitação do professor. Tá. Moisés. Eu acho que a pergunta que tá pegando, pessoal, é a seguinte: aqui em Otacílio Costa, inclusive, a gente decretou estado de emergência. Tá. E não de calamidade. E há alguns entendimentos que a calamidade, para ela ser decretada, existe a necessidade de ocorrências efetivas, vamos dizer assim. E vou usar o exemplo de Otacílio Costa. Aqui ainda, felizmente, graças a Deus, ainda não houve nenhuma confirmação do corona. Uhum. Então, a gente está com o questionamento que eu acredito que os demais colegas fizeram, e corrijam se eu estiver errado, é nesse sentido, se hoje é possível a decretação de calamidade, além da de emergência, que já foi decretada pela maioria, né? Acredito que seria isso. Obrigado. Olha, eu dei uma olhada aqui nessa instrução normativa que tu mandou. É o seguinte, é uma instrução da União, certo? Estabelece procedimentos e critérios de decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, pelos estados do Distrito Federal e os demais entes federativos. Aí diz assim, critérios para subsidiar a decretação da situação de emergência, não é condição, tá certo? Aqui me entra, agora, para que fins é esse decreto? É para fins do reconhecimento da União? Eu não tenho como parar ele agora para analisar ele aqui. É o mesmo jeito que eu estou te falando, lá, por exemplo, já me foi colocado que no âmbito do Ministério da Saúde, já me foi dito, que para que o município decrete o estado de calamidade pública, ele tem que ter pelo menos um caso de Covid. Tá certo? Aí para que fim é? Para reconhecimento pelo Ministério da Saúde, pelo reconhecimento do Ministério da Integração, né? Porque eu procurei na Constituição, não vi a condição, se há uma condição prévia que enquadre, que impossibilite o município de declarar isso, certo? Porque uma coisa é tu declarar e ter que atender um certo requisito para obter alguma coisa. Agora, outra coisa, eu posso entender que eu estou em calamidade pública e declaro. Certo? É isso. Tem que olhar para que fins. Tá? Mas não há unanimidade. É a condição, tá certo? Depende. Valeu? Obrigado pela intervenção. Gilberto, manda bala aí, Gilberto. Eu passei uma informação ainda há pouco que deve ter mudado, o Moisés. O quê? Eu falei que para assinar o CIOP era condição ter enviado os fins, pelo menos isso ocorreu até ano passado, lembra? Existia um batimento da receita dos fins do tribunal com o CIOP. Tá. Mas o Ademir, lá de Ceará, estava me dizendo o seguinte, que assinou tudo sem ter enviado os fins. Alegria, né, cara? Alguma coisa? Só alegria. Só que daí eu queimei vela com o Nilson Zanato, que prontamente nos atendeu, de postergação do módulo tributário, né? Porque, sim, claro. Pô, porque a preocupação era o CIOP. Tu mereces um troféu, porque ali é duro. Tá? Mas o que acontece? Era isso. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma coisa, olha aqui, ó, o Edgar também acabou de dizer, ó, já assinamos sem o TCE. Que bom. Que bom. Será que não é aquela que saiu uma normativa lá da União suspendendo algumas exigências? Essa nota conjunta 2220 da Seconf, eu acho, não sei se é aqui que a União andou suspendendo algumas exigências. Pode ser. De irregularidade, pode ser que seja em virtude disso.
Pode ser sim. Eu é porque estou batendo cabeça aqui, que é tanta coisa que a gente já começa a misturar tudo. Tá? Em virtude do decreto de calamidade pública, lá na esfera da União, né? Só que ela não levantou todas as restrições, então tem muita coisa ainda que permanece, tá? Exato. Então, por exemplo, até foi bom a gente lembrar disso, que nós falamos ali dos efeitos do artigo 65, aplicação do artigo 65, para fins de descobrimento de pessoal, né? Então, automaticamente, quem estava sem certidão, porque descumpria pessoal e eventualmente não tinha mandado de segurança, essas coisas, agora está com a vida livre. No entanto, né, quem estava sem certidão por descumprimento de educação ou de saúde, raro, mas às vezes parece um herói que consegue. No ano passado, na verdade, no ano retrasado, aí permanecem os impedimentos, porque o artigo 65 ele não levanta essas restrições para esses casos, entendeu? Tá? Gilberto, está desligado o teu microfone. Desculpa. Chegou aqui também 3 questionamentos sobre a cessão onerosa. Quem tem recurso da cessão onerosa ainda? Esses recursos podem ser ampliados, os gastos deles, por exemplo, pagamento pessoal, entre outras despesas? Eles têm aplicação vinculada, né? Então, salvo se a União editar alguma coisa, enquanto não editar, permanece vinculado. É aquele objeto que está lá naquelas orientações que nós passamos. Não mudou, né? Não tem nada abrindo exceção nessa situação. Manda um e-mail para Brasília que de repente muda. É verdade. Chegou uma outra coisa aqui. Moisés, o duodécimo da Câmara poderá ser diminuído em virtude da diminuição da receita, o que está bem sujeito a ocorrer nós das câmaras menores. Pode diminuir, sim. O Tribunal de Contas, lá, se vocês forem ver, tem um pré-julgado sobre o duodécimo que diz o seguinte, né? Que o repasse é com base na lei orçamentária, mas que a prefeitura não fica obrigada a repassar exatamente o previsto na lei orçamentária se a receita não se confirmar. Então, eu não sei dizer o número para vocês, eu teria que fazer um levantamento lá, mas é o entendimento do Tribunal de Contas. Tá? Pode diminuir o repasse, sim. Moisés, às vezes eu estou, até para simplificar, algumas câmaras têm me consultado sobre isso, eu tenho dito o seguinte, olha, passa o duodécimo e devolve. Agrada todo mundo. Isso. Aqui, com relação ao inciso 2, que trata da suspensão do prazo da IN 20, você está lendo aí, né, Moisés? Estou vendo. Agora está lendo? O prazo para envio dos pareceres, né, dos conselhos municipais está suspenso também. Também está suspenso, né? Tá. Beleza. Pessoal, mais alguma coisa? Tem uma dúvida que está aqui. Algum cuidado especial com os consórcios? Algum cuidado especial com os consórcios? Não vejo... Né? Só nessa questão aí das... É bom, quando tiver que fazer algum procedimento de dispensa de licitação ali, trocar uma ideia sempre com o nosso pessoal da DLC, com a Denise, né? Na dúvida, troca uma ideia com ela lá para não dar problema. Tá? A questão da dispensa de licitação, gente, tem um checklist ali no site do tribunal, ficou bem legal, tá? Eu não cheguei a analisar o checklist para ver se está tudo certo ou se eu concordo com tudo. Mas está bem interessante aquele checklist, pelo menos tem um norte, né? Consórcio, Moisés. Detalhe, deixa eu só aqui ter uma pergunta. Consórcio, né, para o consórcio público, a gente já falou algum cuidado com o consórcio público, né? O que eu recomendo é essa atenção de fazer, na dúvida, né, em relação à aplicação de alguma daquelas coisas lá, algumas orientações que nós colocamos lá no site, faz o contato com a Denise da DLC. Detalhe, todos os telefones da diretoria, eles estão funcionando. Então, por exemplo, se vocês ligarem lá para o 3221-3724, que é o meu número lá no tribunal, vai tocar no meu celular aqui. Tá certo? O pessoal pensa que não tem ninguém lá, não está ligando, mas se ligar vai cair no meu. Aqui, ó. Tá certo? Então, se quiserem ligar para a DLC, façam isso. A Denise, se não, manda e-mail para dgce@tcsc.gov.tcsc.tc.gov.br. Está lá no site, naquelas orientações, tem os contatos, manda para lá que eles distribuem para nós. E se não esquecer, também pode mandar direto para ela, tá? No endereço antigo lá,
Eu vou até dar o endereço antigo, que eu sei que é mais fácil vocês gravarem, que vai chegar na caixa de e-mail dela, que nós mudamos o domínio. A DLC é dlc@tce.sc.gov.br, que era o nosso domínio antigo. Manda para lá, vai cair para ela, e ela responde para vocês com tranquilidade. O pessoal está de plantão direto para atender isso. Tá? O pessoal está tendo muito cuidado, muita atenção para responder rápido essas questões. Tá? Então, eu acho que consórcio é uma preocupação, mas como é o comprador e muito centralizado, em muitos casos, vocês terem esses cuidados, na dúvida, troca uma ideia com ela. Moisés, em cima, deixa eu só ver aqui do repasse, aqui, ó, Moisés, em cima desse repasse, que vai diminuir do 10º do limite pessoal, o pessoal da Câmara vai extrapolar. O Vonei lá de Paraíso está questionando. Vonei, se por acaso extrapolar, o que acontece? Existe a lei de responsabilidade fiscal, ela é proente. Então, se a Câmara extrapolar, ela vai estar, vamos dizer assim, resguardada pela aplicação, nesse momento, do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em virtude da Assembleia Legislativa ter emitido o decreto de calamidade pública. Tá? Aí, lógico, não é que descaracteriza o cumprimento, mas o prazo de recondução só vai começar a contar a partir de 31 de dezembro. Ou seja, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Essa situação, Moisés, se eu mantiver a dotação orçamentária, eu vou conseguir cumprir tranquilamente o meu 70%. O problema vai ser quando eu devolvo também, não só o recurso financeiro, devolvo também a dotação orçamentária. Né? Talvez, voltando, com a abertura do crédito extraordinário, daqui a pouco eu não precise dessa dotação lá na Câmara e tenho esse problema resolvido. Não, mas é que tem duas situações, Gilberto. Uma é quando eu recebo do 10º e eu devolvo. Tá certo? A outra é que, em virtude da diminuição da receita, e aí vem a questão do pré-julgado do tribunal, que, em virtude da diminuição da receita, a prefeitura não está obrigada a passar o que estava previsto. Então, além disso, na verdade, a questão do limite da LRF, ele independe do repasse total ou não que nós temos 2 limites. Né? Então, em relação ao limite de despesa com o pessoal, para fins de LRF, que é o 6%, certo? O artigo 65 ele cobre isso. Agora vem uma dúvida boa, que o Vonei me colocou aqui. Eu acho que ele está falando de 70%. Os 70% aqui. É de 70% que ele está falando que o limite é a dotação orçamentária. Está falando. Claro. Esse é complicado, porque esse até agora ninguém suspendeu. Não, mas é o que eu estou falando. Se mantiver a dotação na Câmara, nós não vamos ter problema com 70% lá no Poder Legislativo. Certo. Agora, se eu devolver dotação orçamentária também, daí eu acabo tendo problema. Certo. Por isso que eu estava dizendo, o crédito extraordinário deve resolver esse problema, porque eu não preciso da dotação de ir lá. Certo. Né? Aqui o que mais? Estão insistindo aqui, né? Afinal de contas, então, vamos lá. O município deve declarar a situação de emergência ou calamidade? Na tua opinião, as duas, né? Não, uma só, né? Calamidade. Não, a emergência já foi. A maioria já decretou emergência. Calamidade. Né? Se querem aproveitar os efeitos do artigo, da medida, para aproveitar os efeitos da liminar do Supremo. É isso que eu estou falando. Isso, tá? Daí precisa baixar lá. Exato. Vamos ver o que mais. Aqui estão falando, aqui, eu estou preocupado, aqui estão falando aqui. Ó. Importante é cuidar da redução do repasse do 10º nos seus reflexos. Tá? O decreto de situação de emergência substitui de calamidade pública, sim, ela é mais grave, né? Certo? Não, bem, aqui o Evaristo está perguntando o seguinte: o decreto de situação de emergência substitui de calamidade pública ou a decisão do Supremo condiciona ao reconhecimento de calamidade pública. Então, se quiser aproveitar a decisão do Supremo, tá certo? Para não aplicar os artigos 12, 14 e 17 da LRF, se vocês acham que isso pode complicar a vida de vocês, tem que ser o decreto de calamidade pública. Se é simplesmente para justificar licitação, por exemplo, dispensa de licitação, compra emergencial, basta emergência, tá certo? Tá? É nesse sentido, basta emergência, daí a emergência resolve. Chegou aqui um questionamento bem interessante, né, que os 70% agora, tudo bem, a Liliane está dizendo que algumas câmaras estão devolvendo dotação. Devolver dotação
acho, né, Moisés, que nós acabamos podendo ter problema nos 70%. Sim, eu não vi nada suspendendo esse controle. Confere? Uhum. Tá? Agora tem um outro questionamento aqui em cima, deixa eu ver de quem é, da Mônica. O que acontece? Ela está falando uma coisa que já pensando lá na frente, né? Que nós vamos ter uma queda de arrecadação esse ano. Isso é notório. Não tem problema. Vamos ter. Sim. Esse ano vai servir de base para o orçamento da Câmara, do Poder Legislativo no ano que vem. Daí, ano que vem, sim, nós podemos ter um problema sério com 70%. Sim. Sim. Bom, daí, Mônica, essas alturas nós vamos ter que discutir Eu depois. estou curioso aqui, alguém disse aqui que a 01 de 2012 foi revogada para 02 de 2012. Revogada? O que é isso? Não é aquela instrução lá que foi repassada? Deixa eu ver. Defesa Civil se fundamenta na IN 02. É isso, é aquela instrução ali que foi passada. Mas é para fins de, né, para aquele caso específico, né? Tá? O que mais? Calamidade mais grave, essa web vai ficar salva. Cris, pode dar uma ajuda para a gente? Fica salvo? Acho que sim, acho que tá gravando, né? Cris? Não tá... Gilberto, está gravando. Está gravando, né? Tá. Tá certo, obrigado. Aqui tem a questão do decreto de calamidade. Tem que ser homologado pela Defesa Civil do Estado? Não. Bom, calamidade não sei. Emergência não precisa ser homologado, né? Não, isso aí é para fins de vamos dizer assim, olha só, é que a questão assim, depende para quê, certo? Se é para receber algum recurso do Estado, se é para ter algum efeito, alguma coisa que dependa da intervenção da Defesa Civil Estadual, sim. Agora, para fins de aproveitar a liminar do Supremo, ele não condiciona isso, certo? Voltando àquela história, para o Ministério da Saúde, ele estabelece condições para reconhecer aquela calamidade pública. Para o Ministério da Integração, ele estabelece outras condições. Então, depende. Para que vocês querem decretar? Compreende? Nesse sentido. Então, é essa avaliação que tem que ser feita. O Marcos ele está já com a cabeça dele lá em 2021. Isso é bom, Marcos, é cautela. Créditos, né? Isso, ele está querendo aproveitar os créditos já no ano que vem. O decreto de calamidade termina em 31/12. Isso. Pode reabrir? Pode, uma vez aberto, né? Se for bem, se eles forem abertos após 31 de agosto. Sim. É o que está na Constituição e Lei de 4.320. Aqueles que abrirem agora, não. E se a lei que autorizou a abertura, se for um crédito especial, prevê isso. Olha, começa o picadão aqui, ó. Por exemplo, a Liliane de novo. O que acontece? Não está conseguindo enviar a LDO em 15 de abril. Envio da LDO coisa do... 15 de abril, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Cara, mas vai ter um bocado de coisa. Pois é. É um problema de nível municipal. Quem vai cobrar isso é a Câmara, né? Exatamente. A doutora Juliana aqui da FECAM está me chamando a atenção que em meia hora começa a diátio de pessoal. Já está mandando encerrar a nossa. Mas se eu não posso deixar de fazer uma questão que muito me perguntaram aqui, Moisés. Só um pouquinho. Fala. Vê se tem mais alguma coisa aí. Estou numa conferência com a FECAM, tá? Depois a gente conversa. Vai. É que surgiu uma questão muito importante que não pode ficar sem um retorno. O pessoal está me perguntando aqui se esse violão aí atrás é só para decoração. Não, às vezes ele faz barulho também. Tá? Bom, pessoal, voltando à questão da LDO, tendo outro prazo na lei orgânica, poderia ser observado? Claro, deve. Meu Deus, isso aqui já foi motivo de briga feia, Elton. Porque é o seguinte, tem muita... Tá ouvindo, Moisés? Tô. Alô? Tô vendo. Tá ouvindo, Fala, Roberto? Tudo bem? Tudo, Roberto.
Certo. Só colaborando ali com relação à questão da LDO, na minha opinião, e eu já passei por isso, eu encaminharia a LDO com as mesmas informações e valores que foram previstas no ano passado. Por quê? Porque pode ter representação com relação à LDO e tanto o prefeito quanto nós, contadores, podemos ter problema. Então, como sugestão, eu encaminharia com os mesmos valores que tem, porque lá na frente nós vamos ter que reavaliar quando fazer a lei orçamentária, com certeza teremos que reavaliar em cima do que vai acontecer este ano. Então, nesta reavaliação, reavaliaria inclusive as metas da LDO, para que a gente não tenha problema, quem não tem na LDO, aliás, na lei orgânica, prazos diferentes de 15 de abril. Então, a minha sugestão, eu vou fazer isso, Chapecó, encaminhar a LDO, no formato que os valores que estavam previstos já para este ano, sem qualquer ajuste. Então, só título de colaboração. Está certo, perfeito. Gente, nós temos mais 5, 10 minutos estourando por causa da outra conferência que nós teremos logo em seguida, tá? Eles precisam ajustar aqui, precisam arrumar cadeiras, essas coisas, precisam arrumar sala. Vamos lá, enviamos um PL para alterar, mas o jurídico não aceita sem pré-julgamento. Enviamos um PL para alterar a LOA. E dois. Pré-julgamento diz que o prazo... É o curioso isso. Tem esse, tem aquele ali. Mais algum questionamento, pessoal? Acho que a questão do tributário está resolvido. Aqui tem a Liliane, está aqui dizendo que não pode alterar a lei orgânica. Provavelmente envio aqui da LOA. Da LOA não, da LDO, provavelmente. Dá para mandar mensagem aditiva no curso do processo legislativo, ou seja, antes da Câmara apreciar. O Roberto lembrou muito bem. Manda qualquer coisa, cara, e depois, no meio do caminho, pede alteração. É isso. É o jeito que resta nesse momento. Pô, tem que... Infelizmente. Pô, é isso, tá certo. Qual vai ser o prazo? Altera o projeto do curso. Moisés, parece que tem um pré-julgado do tribunal dizendo que não pode alterar o prazo de encaminhamento da LDO. Mas tem uma consulta rolando lá perguntando se dá para alterar. Eu respeito o pré-julgado do tribunal, mas eu entendo que ele é vencido, porque a lei a Constituição Federal, os prazos estão estabelecidos na ato das disposições constitucionais transitórias. Enquanto não viesse uma lei complementar alterando, permanecem aqueles. No âmbito da União, permanecem até hoje aqueles. Na esfera do Estado, por exemplo, o Estado já mudou. O Estado manda, por exemplo, a lei orçamentária não em 31 de agosto, ele manda em 30 de setembro. Tá certo? E tem muito município que já alterou. Na verdade, na minha leitura, respeito até trabalho lá, se eu tiver que aplicar, eu vou ter que aplicar daquele jeito. Mas, porque o tribunal decidiu assim, mas tem uma consulta lá rolando e eu quero, pelo menos, vamos questionar aquele ponto ali em que o pré-julgado anterior do tribunal. Porque a doutrina predominante entende que os municípios têm competência para, na sua esfera, alterar esse prazo, certo? Então, o pré-julgado do tribunal, nesse momento, ele diz isso, mas eu não sei se isso vai permanecer por muito tempo, tá certo? Que, por exemplo, os estados têm competência para alterar esse prazo, tá certo? Que a Constituição estabeleceu de forma transitória no ato das disposições constitucionais, lá naqueles prazos. Eles não são os prazos definitivos. A LRF já chegou a tentar mudar o prazo da LDO, só que foi tanto da LDO, eu acho até que do PPA também, do LDO eu tenho certeza. Mas o que acontece? O Fernando Henrique Cardoso vetou aquele dispositivo, se eu não me engano, é o artigo 4º da LRF, que alterava prazo, tá? Que era por lei complementar. Mas beleza. Mas a dica está aí, a do Roberto, lembrou bem, tá? Nada melhor que a experiência, né, cara?
Experiência é coisa boa. É por quem já passou e teve que pagar uma multa, então serve de exemplo. Eu ia falar isso, nada melhor do que quem já teve a encrenca pela frente, né? Então, cumpra seu prazo, manda, depois altera. Essa é a minha sugestão. Manda, mamãe, altera. A lei orgânica. Altera a LDO. O projeto lá na frente altera a lei que foi aprovada. Antes da votação. No curso do processo. Isso vai ser necessário para adequar a nossa situação que vamos passar a ter a partir de agora e, consequentemente, no ano que vem. Manda a famosa emenda aditiva, ou como é que é a mensagem aditiva, lá no curso do processo. É isso. Então, vamos lá, pessoal, mais alguma coisa? Estamos caminhando já para o encerramento. Moisés, chegamos aqui a ter 300 e poucas pessoas na sala. Pois é, rapaz. Estou concorrendo com o padre aqui da igreja aqui que faz a missa pela... Veja como és prestigiado. Deixa eu ver. Isso que não sai sozinho ali com o violão. Aqui, ó. Ô, Jareto, o tributário foi prorrogado, querido. Ali, ó. Ah, você já falasse, está esclarecendo aqui para... Já foi. Mais o... Pessoal, mais alguma coisa? O alerta vai aparecer quando descumprir prazo, né? O Miguel de José Boatê. O prazo descumprido vai ter alerta. Se vão aplicar multa ou não é outra história. E daí vai ver a circunstância. Por que aconteceu isso? Né? Pessoal, então vamos... Gilberto. Está se despedindo aqui. Gilberto. Oi, Gilberto. É o Fala, Rui. Deixa eu só... eu me sinto na obrigação aqui em nome da FECAM, agradecer ao Moisés. Eu tenho dito permanentemente para a diretoria e para os prefeitos que se todas as posições de interação, de diálogo, de ação por ofício, que às vezes nem ofício não é, fossem como Moisés e a equipe dele no tribunal, nós não teríamos tanto problema com outros órgãos, com as outras instâncias. Então, é sempre justo que a gente reconheça esse papel dialogal, inovador, horizontal, que o Moisés e a sua equipe no tribunal representam. Então, muito obrigado em nome da FECAM, obrigado também ao Gilberto, que tomou essa coordenação. Nós, na sequência, já estamos entrando em atos de pessoal, com uma enormidade de outros temas. Convido a quem quiser, pode ficar na sala. Mas agradecer a todos vocês que, nesse momento tão dramático, também têm reagido e feito essa experiência ficar tão impressionante, né? Nós temos hoje reuniões extraordinariamente grandes, de alta qualidade, né? Sem expertise de termos acumulado a experiência de trabalhar virtualmente, mas esse trabalho de hoje à tarde pode ser disponibilizado como uma aula, como um campo de acúmulo, e isso se deve à disposição de todos vocês. E, em nome da presidência da FECAM, eu agradeço e peço para vocês que se preparem. Nós estamos cada vez mais perto de um cenário que se aprofunda, que é dramático, que tem problemas de infraestrutura, e os gestores e os servidores públicos dos municípios vão ter muitos desafios na próxima fase. Teremos um tempo dramático e precisamos continuar nos conscientizando de que ele se aproxima e que as ponderações, mediações são necessárias, e a FECAM tem colocado isso no mercado. Nós, por um lado, precisamos zelar pela economia, precisamos zelar pelo cuidado com o nosso pessoal, precisamos garantir saúde, a sobrevivência básica da economia, mas tudo isso será em tempos dramáticos, onde todos nós temos um papel fundamental. Por isso, obrigado, Moisés, obrigado, Gilberto, e a todos vocês. Um grande abraço.